Nós, de Eugênio Zamyatin. 23º registro. Resumo. Flores, a dissolução de cristal, se ao menos. Dizem que existem flores que desabrocham uma única vez a cada 100 anos. Por que não haveria algumas que desabrochassem uma vez a cada 1000 ou 10.000 anos? Talvez não tenhamos ficado sabendo disso até agora, apenas porque esse tempo que ocorre uma vez a cada 1000 anos chegou sobre nós exatamente no dia de hoje. E agora, feliz e embriagado, desço as escadas até o atendente de serviço e, bem diante dos meus olhos e por toda parte, esses botões milenares estavam desabrochando rápida e silenciosamente. As cadeiras estão florescendo, assim como as placas douradas, as lâmpadas elétricas, os olhos escuros e peludos de alguém, as colunas lapidadas das grades, o lenço caído nos degraus, a pequena mesa do atendente de serviço e, também atrás da mesa, as bochechas morenas, macias e sardentas de U. Tudo parece excepcional, novo, macio, róseo, úmido. U pegou meu cupom cor-de-rosa e, acima de sua cabeça, através do vidro da parede, a lua azul e perfumada balança como um galho invisível. Exultante, apontei o dedo e disse: "A lua, me entende?" U olhou para mim, depois para o número do cupom, e vi aquele movimento familiar, encantadoramente modesto, ela ajustando as dobras do unife entre os joelhos. "Querido, você está com uma aparência fora do normal e doente. Até porque anormalidade e doença são a mesma coisa. Você está se destruindo e ninguém irá lhe dizer isso, ninguém." Esse ninguém, com certeza, é uma referência ao número do cupom, I-330. Querida e maravilhosa U, você está certa, sem dúvida. Sou imprudente, estou doente, tenho uma alma, sou um micróbio. Mas o florescimento não é uma doença? Não é doloroso quando um botão arrebenta? E você não acha que o espermatozoide é o mais aterrorizante dos micróbios? Subi, fui para o meu quarto. No cálice aberto da cadeira está aí. Estou no chão, abraçado às suas pernas, minha cabeça sobre os seus joelhos. Ficamos em silêncio. O silêncio, as pulsações. É como se eu fosse um cristal se dissolvendo nela, em I. Sinto com absoluta clareza as facetas polidas que me delimitavam no espaço irem se derretendo, e eu desaparecendo, me dissolvendo no colo dela, nela. Fui ficando cada vez menor e, ao mesmo tempo, cada vez mais amplo e maior, e cada vez mais ilimitado. Porque ela, bem, ela não é ela, mas o universo. E então, por um segundo, eu e esta cadeira perto da cama, trespassados por uma alegria, somos um. A velha senhora do sorriso magnífico que fica à porta da casa antiga, e a selva primitiva do outro lado da muralha verde, e algumas ruínas prateadas sobre o fundo preto, que cochilam como a velha senhora, e uma porta que acabou de se fechar. Em algum lugar, provavelmente muito distante, tudo isso está dentro de mim, junto comigo, ouvindo as minhas pulsações, completando aquele segundo de felicidade. Numa enxurrada de palavras absurdas e confusas, tentei dizer a ela que sou um cristal e que, portanto, dentro de mim há uma porta e que, por isso, sinto quão feliz a cadeira está. Mas saiu tanta bobagem que eu parei. Fiquei com vergonha.
E de repente querida, me perdoe. Não entendo. O que estou dizendo é uma estupidez. Por que você acha que a estupidez é ruim? Se eles tivessem preparado e cultivado a estupidez humana durante séculos, assim como fizeram com a inteligência, talvez algo extraordinariamente precioso tivesse resultado disso. Parece-me que ela está certa. Como ela poderia não estar certa agora? E por causa daquele seu ato estúpido, daquilo que você fez outro dia no passeio, eu te amo ainda mais, ainda mais. Mas por que você me fez ficar agoniado? Por que você não veio? Por que mandou os seus cupons? Por que você me fez? Talvez eu precisasse testar você? Talvez eu precisasse saber que você fará o que eu quiser, que agora você é completamente meu? Sim, completamente. Ela tomou meu rosto, a mim por inteiro, nas palmas das mãos e ergueu a minha cabeça. Bem, e quanto às suas obrigações de número honesto? E então? Dentes doces, afiados e brancos, um sorriso. Ela, ali, no cálice aberto da cadeira. É como uma abelha. Tem ferrão e mel dentro dela. Sim, as obrigações. Mentalmente virei as páginas dos meus últimos registros. Na verdade, não há, em nenhum lugar, sequer a menor alusão que, em essência, eu devesse... Fiquei em silêncio. Sorri em êxtase e provavelmente como um estúpido. Olhei fixamente dentro das pupilas dela. Fui de uma para a outra e, a cada uma delas, me vi refletido. Eu sou minúsculo, milimétrico, confinado nessas minúsculas masmorras de arco-íris. E então, de novo, as abelhas, os lábios, a doce dor do florescimento. Em cada um de nós, números, há um metrônomo invisível e silencioso, e, sem olhar para o relógio, sabemos a hora com exatidão, com a diferença máxima de 5 minutos. Mas então, naquele momento, o metrônomo parou em mim, e eu não sabia quanto tinha passado. Com medo, peguei, debaixo do travesseiro, a placa com o meu relógio. Toda a glória ao benfeitor. Mais 20 minutos. Mas minutos tão ridiculamente curtos passam muito rapidamente. E eu precisava contar a ela tantas coisas. Tudo sobre mim, sobre a carta de O e sobre a noite terrível em que eu lhe fiz um filho. E por alguma razão, contar sobre minha infância, sobre o matemático Príapa, sobre a raiz quadrada de -1 e sobre quando estive pela primeira vez na celebração da unanimidade e que chorei amargamente porque uma mancha de tinta havia sido encontrada em meu unife e justamente em um dia como aquele. E levantou a cabeça e a apoiou no cotovelo. No canto dos seus lábios, 2 linhas longas e nítidas formavam com os ângulos escuros levantados das sobrancelhas uma cruz. Talvez, naquele dia, e ela parou. As sobrancelhas ficaram agora ainda mais escuras. Ela pegou a minha mão e apertou com força. Diga que você não vai me esquecer, mas que sempre se lembrará de mim. Por que você está assim? O que você quer dizer, querida? E ficou em silêncio, e os seus olhos agora passaram por mim, através de mim, ficaram distantes. De repente, ouvi como o vento batia suas enormes asas contra o vidro. É claro que ele vinha batendo o tempo todo, mas só agora ouvi. E por algum motivo, os pássaros que tentavam penetrar sobre o cume da muralha verde me vieram à mente.
e abanou a cabeça, como que afastando algo de si mesma. Mais uma vez, por um segundo, ela me tocou, toda ela. Como quando um aero toca o solo por um segundo antes de pousar. Bem, pegue as minhas meias, rápido. As meias, jogadas em minha mesa, sobre uma página aberta, na página 193 dos meus registros. Com pressa, acabei batendo no manuscrito. As páginas se espalharam. Não havia como colocá-las novamente em ordem, mas o principal era que, mesmo que houvesse uma maneira de organizá-las, ainda assim, não seria na ordem certa. Sempre ficaram lacunas, hiatos e incógnitas. Não suporto mais, não assim, eu disse. Você está, agora, aqui, ao meu lado, e, mesmo assim, é como se estivesse atrás de uma parede antiga e opaca, através da qual ouço ruídos, vozes, e não consigo entender as palavras. Não sei o que há ali. Não suporto mais. Não assim. Você nunca fala as coisas até o fim. Você não me disse, sequer uma única vez, onde eu estive, aquela vez, na casa antiga. Nem o que são aqueles corredores e por que o médico, ou, quem sabe, nada disso realmente existiu? E colocou as mãos nos meus ombros. Lenta e profundamente, entrou para dentro dos meus olhos. Você quer saber tudo? Sim, eu quero. Eu preciso. E você não terá medo de me seguir para qualquer lugar? Até o fim? Não importando aonde eu o leve? Sim, qualquer lugar. Bom, eu te prometo, quando a celebração acabar, se ao menos... Ah, sim, como vai a sua integral? Sempre esqueço de perguntar. Quase pronta? Não. O que significa se ao menos? De novo? O que significa se ao menos? Ela, agora já à porta. Você verá por você mesmo. Estou sozinho. Tudo o que restou dela foi uma fragrância quase imperceptível, lembrando o pó doce, seco e amarelo de algum tipo de flor do outro lado da muralha. Isso e pequenos ganchos de interrogação que implacavelmente se prenderam em mim, como aqueles anzóis que os antigos usavam para pescar, que se encontram no museu pré-histórico. Por que, de repente, ela está perguntando sobre a integral? 24º registro. Resumo: o limite de uma função, a Páscoa, riscando tudo. Sou como uma máquina colocada em movimento a um imenso número de revoluções. Os rolamentos superaqueceram. Mais um minuto e o metal derretido começará a pingar. E tudo terá dado em nada. Rápido, um pouco de água fria, de lógica. Despejo isso em baldes, mas minha lógica apenas chia sobre o metal quente e se dissipa no ar como um vapor branco e evasivo. Bem, sim, está claro. Para determinar o verdadeiro valor de uma função, é necessário levá-la ao seu limite. E está bem claro que a absurda dissolução no universo, a qual me referi ontem, levada ao limite, significa morte. Até porque a morte é precisamente a mais completa dissolução de mim mesmo no universo. A partir daqui, se designarmos amor com A maiúsculo e morte com M maiúsculo, então temos A igual a F de M, ou seja, amor e morte. Sim, exatamente isso. Portanto, tenho medo de ir. Luto contra ela. Não quero mais lutar. Mas, por que ambos, tanto o eu não quero quanto o eu quero, estão lado a lado dentro de mim?
O horror está nisso, que eu quero de novo a morte maravilhosa da noite passada. O horror está nisto, que mesmo agora, quando a função lógica está integrada e é evidente que ela implicitamente inclui a própria morte, ainda a quero, com lábios, braços, peito, com cada milímetro. Amanhã é o dia da unanimidade. Claro, ela vai estar lá também. Vou vê-la, mas só de longe, de longe. Isso vai ser doloroso, porque tenho uma necessidade, e essa necessidade irresistivelmente me atrai para ela, para estar ao lado dela, de modo que suas mãos, seus ombros, seus cabelos. Mas, e daí? Eu quero, inclusive, essa dor. Grande benfeitor. Querer o sofrimento, que absurdo! Quem acha inconcebível a dor ser um componente negativo que diminui a soma daquilo que chamamos de felicidade e, consequentemente... Mas agora não existe nenhum consequentemente. Tudo é puro, tudo está nu. À noite, através das paredes de vidro do prédio, um pôr do sol com uma ventania, febrilmente róseo e alarmante. Virei a cadeira para que esse ocaso cor-de-rosa não fique pendurado diante de mim, e virei as páginas dos meus registros. Veja só, de novo, esqueci que não estou escrevendo para mim, mas para vocês, meus desconhecidos, a quem amo e a quem tenho pena. Para vocês que ainda se arrastam em algum lugar séculos atrás de nós. Agora, sobre o dia da unanimidade, sobre este grande dia, sempre adorei essa data, desde a minha infância. Parece-me que, para nós, é algo semelhante ao que era a Páscoa para os antigos. Lembro-me de que, na véspera, fazíamos uma espécie de pequeno calendário de horas, e exultantes riscávamos cada hora que passava. Cada hora era uma mais perto, uma hora a menos para esperar. Se eu pudesse ter certeza de que ninguém iria ver, honestamente, ainda hoje, carregaria comigo um pequeno calendário desses e marcaria quanto resta até amanhã. Quando vou ver, mesmo que de longe, fui interrompido. Trouxeram um novo NIF, recém-saído da fábrica. É costume distribuírem NIFs novos para todos nós para o dia de amanhã. No corredor, é possível ouvir passos, vozes alegres, barulho. Continuando. Amanhã vou assistir ao mesmo emocionante espetáculo que se repete ano após ano, e cada vez de um modo novo. O poderoso cálice da concórdia, braços erguidos em reverência. Amanhã é o dia da eleição anual do benfeitor. Amanhã, de novo, entregaremos a ele as chaves da fortaleza inabalável da nossa felicidade. Isso, é claro, em nada se parece com as eleições desordenadas e desorganizadas dos antigos, quando, o que é uma piada, o resultado das eleições era de antemão desconhecido. Construir um estado às cegas, com base num acaso perfeitamente não calculado. O que pode ser mais insensato? Mas, mesmo assim, foram necessários séculos para se entender isso. Desnecessário dizer que, nesse aspecto, como em tudo ou mais, não há lugar para nenhuma eventualidade. Não pode haver nada inesperado. E as próprias eleições têm um significado que é, antes e acima de tudo, simbólico. Lembrar-nos de que somos um organismo único, poderoso, de milhões de células. Que somos, usando as palavras do Evangelho dos antigos, uma única igreja. Afinal, a história do Estado Único não conhece nenhum caso em que uma única voz tenha ousado violar o majestoso coro uníssono neste dia solene. Dizem que os antigos conduziam secretamente suas eleições.
sorrateiramente, como ladrões. Alguns dos nossos historiadores chegam inclusive a afirmar que eles apareciam nas cerimônias eleitorais completamente disfarçados. Chego a imaginar aquele espetáculo fantasticamente sombrio. Noite, uma praça, figuras se esgueirando furtivamente pelas paredes com capas pretas, a chama vermelha das tochas deitadas pelo vento. Por que a necessidade de todo esse sigilo? Isso nunca foi satisfatoriamente esclarecido. Provavelmente, as eleições estavam ligadas a alguns ritos místicos, supersticiosos ou até mesmo criminosos. Para nós, não há nada a esconder ou do que nos envergonhar. Celebramos as eleições aberta e honestamente, em plena luz do dia. Vejo como todos votam no benfeitor. Todos veem como eu voto no benfeitor. E será que, de fato, pode ser de outra forma, já que todos e eu somos um único nós? Quão mais nobre, sincero e elevado é esse formato do que aquele segredo covarde e suspeito dos antigos? E sem falar o quão mais expediente. Afinal, ainda que aconteça o impossível, isto é, alguma dissonância na monofonia habitual, bem, os guardiões estão aqui, invisíveis, no meio das nossas tribunas. Eles podem imediatamente deter os números que caíram em erro, salvando-os de futuros passos em falso e salvando o próprio estado único dessas pessoas. E por fim, mais uma coisa. Pela parede, à esquerda, em frente à porta espelhada do guarda-roupa, uma mulher apressadamente desabotou o seu unife. Então, por um segundo, vagamente, seus olhos, lábios, duas nítidas ligaduras róseas. Então a persiana caiu. Instantaneamente todos os acontecimentos de ontem vieram à tona. Já não sei mais o que eu queria dizer com, por fim, mais uma coisa. E também não quero saber, não quero. Quero somente uma coisa, e eu a quero comigo todos os minutos, a cada minuto, sempre comigo e somente comigo. E o que acabei de escrever sobre a unanimidade se tornou desnecessário. Ou melhor, quero riscar, rasgar, jogar fora. Até porque sei, e daí que seja blasfêmia, que só existe celebração com ela, apenas quando ela está comigo, ao meu lado, ombro a ombro. E sem ela, o sol de amanhã será apenas um pequeno círculo de lata, e o céu, lata pintada de azul, e eu mesmo... Peguei o receptor do telefone. E, é você? Sim, sou eu. Por que está ligando tão tarde? Talvez ainda não seja tarde. Eu queria te pedir... Quero que você esteja comigo amanhã, querida. Querida, eu disse bem baixinho. E, por alguma razão, o que aconteceu no hangar esta manhã passou como um relâmpago pela minha cabeça. Por diversão, alguém colocou um relógio sob um martelo de 100 toneladas. Um movimento, uma brisa passando pelo rosto e um toque delicado e silencioso de 100 toneladas no frágil relógio. Uma pausa. Tive a impressão de ter ouvido o sussurro de alguém vindo do quarto de I. Então, a voz dela. Não, eu não posso. Bem, você entende. Eu mesma não iria. Não, não posso. Por quê? Amanhã você saberá.